Ou continuar na mesma empresa. Afastamento obrigatório só ocorre no regime próprio de previdência social. Então, se vier a cair uma questão dessa, certamente será para confundir vocês em relação ao regime próprio. No sentido de que a aposentadoria compulsória no regime geral impossibilita o retorno do empregado. Não impossibilita o retorno do empregado. Entenderam? O segurado que se encontra em aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e contar com a carência e idade para o benefício, poderá requerer a transformação pelo fato de tais benefícios não serem definitivos. Tá? Aí você pede. O tempo que você ficou em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez só vai ser contado como tempo de contribuição ou como carência se você tiver retornado ao trabalho. Se você não retorna ao trabalho, você tem que ter, além do tempo que você ficou afastado, a carência garantida lá atrás, no seu passado, antes de ingressar em benefício. A comprovação da idade do segurado será feita por meio de qualquer documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento ou certidão de casamento. Tá? Hoje em dia, embora tenha essa previsão legal, está em desuso o pedido de certidão de nascimento e certidão de casamento pelo fato de que não tem foto. Até porque certidão de nascimento com foto seria inviável, né? Porque você está bebezinho. Mas assim, não tem como lhe identificar que a pessoa que está pedindo benefício é efetivamente aquela pessoa do documento. Então, por isso é que o documento que realmente o INSS pede é o RG. É o registro de identificação com foto, com menos de 10 anos, que é o prazo que a lei dá de validade, e que ele identifique, né? Com assinatura e a sua identificação digital. O prazo de 180 meses só seria aplicável aos filiados ao regime geral após 91, data da Lei 8.213. Para os que já eram vinculados ao regime geral de previdência social antes da edição da Lei 8.213, aplica a tabela do artigo 142. Acertei o número do artigo, que eu sempre erro. Artigo 142 tem ali a tabelinha que vai dizer: se você completou em 92, porque você já fazia parte do regime geral, em 92 você completa a idade, sua carência é bem menorzinha. E aí vai, ano a ano. Alguma dúvida sobre a aposentadoria por idade? Então, o que nós vimos de aposentadoria por idade é que é um benefício que pressupõe carência, não é isento de carência, pressupõe carência. É devido aos homens aos 65, às mulheres aos 60. Trabalhadores rurais têm diminuição de 5 anos na idade. Não é isso? Segurados especiais não precisam comprovar o pagamento para carência, mas precisam comprovar o exercício de atividade especial no período anterior ao requerimento administrativo e pelo prazo da carência. No caso dos segurados especiais, o valor que ele não pagou é considerado um salário mínimo, mas caso ele tenha outros vínculos, vão ser considerados reais salários de contribuição, e a empresa pode requerer a aposentadoria dos seus empregados se eles completarem 70 e já tiverem carência, e das mulheres se completarem 65 e já tiverem carência. Essa aposentadoria não implica em afastamento do trabalho, nem implica em impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho. O segurado pode trabalhar, o segurado no regime geral de previdência social pode trabalhar até a morte. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu devo trabalhar até... Tem um advogado na justiça do trabalho que tem uma cadeira, já contei isso pra vocês já, né? Eu sempre conto as mesmas histórias. Tem uma cadeira na justiça do trabalho que é dele. É sério. É. Porque ele tem mais de 50 anos advogando na justiça do trabalho. Todos os dias, só quando fica doente. Tanto que quando fica doente é aquela comoção. Porque tem mais de 50 anos trabalhando. Todo mundo conhece. Bom, veja, aí é uma questão mais complicada, porque o serviço público tem uma série de limitações para ingresso depois de uma certa idade, né? Porque o que acontece no regime próprio também é que você não vai ter carência para se aposentar lá. Mas, em tese, se o edital do concurso não tem limite diário, pode. Entendeu? Aí você a sua pergunta não é na disciplina do regime geral, porque o regime geral, se ele já está aposentado no regime geral, ele faz o que ele quiser na vida dele. Entendeu? O regime geral só interfere no retorno ao trabalho de 2 aposentadorias: por invalidez e especial, quando o segurado retorna à atividade especial. Fora isso, o regime geral não está nem aí. Se aposentou, voltou a trabalhar, seja no regime geral, seja no regime próprio, não interfere em nada. Ao contrário,
O que é que diz o artigo 18, parágrafo 2º? O segurado que retorna voluntariamente ao trabalho não terá direito a nenhum outro benefício, salvo salário família e reabilitação profissional. Estão lembrados? Aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente chamada de aposentadoria por tempo de serviço. Por que mudou o nome? Porque a emenda constitucional 20 quis dar a esse benefício uma natureza mais vinculada ao princípio contributivo. Antigamente, você só precisava, em diversas categorias, não apenas de empregado, provar o tempo de serviço, sem provar o pagamento. Hoje, isso está restrito ao empregado. Os outros todos têm que demonstrar pagamento. Tem que demonstrar contribuição e não somente serviço. Outra situação que era muito comum era a contagem de tempo fictício não previsto na lei. Então, por exemplo, essas licenças prêmios, o ano tem 12 meses. Você tem uma licença prêmio de 6 meses que você não goza, considerava 1 ano e meio de ano, num ano que não existia. Um ano ficava com 1 ano e meio, não existe. Então, essa contagem fictícia tornou proibida também depois da emenda constitucional 20. Só é admitida hoje contagem fictícia no caso de conversão de aposentadoria especial, que nós vamos ver, tem as tabelinhas de conversão. Fora isso, não é permitida a contagem de tempo fictício. Então, tudo isso são exemplos que eu estou dando para demonstrar a vocês que a emenda constitucional, que foi a chamada Reforma Previdenciária em 98, ela veio com o objetivo de trazer ao sistema uma natureza mais contributiva. Por isso que mudou o nome de aposentadoria por tempo de contribuição, de aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição. Olha o que diz o artigo original da Lei 8.213. Quem lê a lei sozinho, autodidatamente, sem comprar um livro ou sem fazer o curso, vai se ferrar. Por quê? Porque olha o que diz. A aposentadoria por tempo de serviço será devida cumprida a carência exigida nessa lei ao segurado que completar 25 anos de tempo de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Isso só vigorou até dezembro de 98. Só tem direito a se aposentar com 25 anos mulher e com 30 anos homem quem completou o requisito até dezembro de 98. 25 anos mulher, 30 anos homem. Quem completou após dezembro de 98, que foi que a emenda constitucional 20 trouxe? Acabou a proporcional. Porque antes era assim. Você se aposentava 25 anos mulher proporcional com 70%. Quando completava 30, com 100%. Homem com 30 já tinha direito a se aposentar com 70%. Se ele esperasse e se aposentasse com 35, com 100%. A cada ano somava 6%. Então, mulher com 26 anos se aposentava com 76%. Com 27, 82%. Com 28, 88%. Com 29, 94%. E com 30, 100%. E aí acabava. Se ela tivesse mais, não contava. Como ainda é assim, não conta, né? Mas acabou isso em 98. A emenda constitucional acabou a proporcional. Ela queria uma regra de transição para quem já fazia parte. Nós, nem todos, alguns, alguns aqui talvez possam ter feito parte. Aquela colega que não está aqui hoje disse que já fazia parte do sistema antes de 98. Mas eu que só ingressei no sistema em 2003, não vou ter direito a me aposentar proporcional. Porque para mim essa aposentadoria acabou. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. Em emenda constitucional 20 de 98. 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher. Essa é a regra atual. 5 anos a mais do que estava aqui. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao homem ao completar 35 anos de tempo de contribuição e à mulher ao completar 30 anos de tempo de contribuição. E se eu em 98, já fazia parte do regime geral de previdência social? Aí a gente vai ver daqui a pouco. Também é devido
aos 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, nesses incluído o produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Nós sabemos que o garimpeiro saiu da atividade especial, né? Fazia parte, mas já deixou de fazer. Já veio posteriormente a revogação do garimpeiro. Bom, também quem lê a emenda constitucional 20 sem fazer o curso ou sem ler no livro, vai encontrar outra pegadinha. A emenda constitucional 20 trouxe um pedágio para aposentadoria integral de 20%. Ela dizia que além de você ter que contribuir 35 anos homem e 30 anos mulher, você teria que pagar um tempo a mais de 20% para se aposentar. Mas o Supremo entendeu que essa norma era inconstitucional. É aquela questão, inclusive, de declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional que o Supremo já entendeu que cabe. Então, não há mais pedágio e nem há idade mínima para aposentadoria integral. Mulher completou 30 anos de tempo de contribuição, ela pode ter uma idade de 40 anos, ela vai ter direito. Mas como assim se ela não pode trabalhar aos 10? E se ela tiver tempo especial que converte para 1,4? Ela poderá ter 40 anos de idade e ter 30 anos de contribuição. Não é impossível, não, matematicamente. Vamos imaginar que ela tenha exercido 20 anos de atividade especial com ruído de 95%, de 95 decibéis. Esses 20 anos se transformam em 1,4. 1,4 dá o quê? 8 anos a mais. Ela vai ter 28. Vamos imaginar que ela trabalhou mais 2 em atividade comum. 30. Ela vai ter, na verdade, quantos anos mesmo de trabalho? 22. E vai ter considerado 30, por conta da conversão do tempo especial. Então, não é impossível uma mulher ter 40 anos e ter direito à aposentadoria. Tá? Não é impossível. Tá bom? Não há limite de idade para aposentadoria integral. Cumpriu 30 anos, cumpriu 35 anos homem, 30 anos mulher, tem direito a se aposentar por tempo de contribuição. Ponto. Tá? Também não há pedágio. O pedágio e o limite de idade existem? Existem. Para que tipo de aposentadoria? Para a proporcional. Somente para a proporcional. E quem tem direito à proporcional? Apenas os filiados à Previdência Social antes de dezembro de 98. Certo? Quem se filiou após dezembro de 98 só vai ter direito com 35 anos homem e 30 mulher. De contribuição, sem limite de idade, sem pedágio. Os filiados ao sistema antes de 91 em rural obedecem à tabela progressiva para efeito de carência, considerando a data que implementou os requisitos. Aquela tabelinha de carência que eu falei para vocês não se aplica somente à aposentadoria por idade, se aplica também à aposentadoria por tempo de contribuição e à aposentadoria especial. Tá? E eu já falei da importância da carência para a aposentadoria por tempo de contribuição. É para os casos de pagamento de parcelas retroativas, que não contam para efeito de carência. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode também ter esse tempo de contribuição contabilizado em diferentes regimes, que é o que se chama de contagem recíproca. Tá? Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Quais são as regras básicas da contagem recíproca? A gente já falou. Não pode haver concomitância nos períodos. O tempo que foi utilizado morre para aquele regime. Então, se você tem 10 anos de atividade no regime geral, 20 anos de atividade no regime próprio, atividades que os períodos de tempo não se batem, ou seja, esses 10 anos foi antes, os 20 anos depois, não podem ser ao mesmo tempo. Você pode pegar esses 10 anos de regime geral e contar no regime próprio? Pode, mas esses 10 anos morrem no serviço geral. Você depois não vai poder pedir que ele entre para qualquer benefício do regime geral. Tá? Bom, essas são as regras básicas. Tem
uma infinidade de questõezinhas envolvendo como é que emite a certidão de tempo, quando você vai conceder uma aposentadoria a quem faz parte de outro regime, o processamento como é que se dá, um regime pergunta ao outro, quanto tempo foi averbado, quanto tempo não foi averbado. A gente não vai entrar nesses detalhes, porque é muito extenso e normalmente não é pedido. O que é pedido basicamente é que vocês saibam que um tempo pode sim contar para o outro, desde que não seja nos mesmos períodos, e que depois que conta, morre. Adeus. Depois de utilizado, não pode mais reverter. Tá? Bom. Então vamos falar da proporcional. Olha o que diz o artigo 188 do decreto 3048, de 91. O segurado filiado ao regime... Perdão, não é 91 não, viu? É 99. 91 é a lei. O segurado filiado ao regime geral de previdência social até 16 de dezembro de 98. Por que até 16 de dezembro de 98? É a data da emenda constitucional. Data que a emenda constitucional entrou em vigor. Cumprida a carência exigida, qual é a carência da aposentadoria por tempo de contribuição? 180 anos para quem cumpriu após o requisito, após 2011. Quem contribuiu antes, 180 meses, não 180 anos. Para quem contribuiu, para quem cumpriu o requisito antes de 2011, vai aplicar a tabelinha de carência do artigo 142. Me lembrei de um processo que uma vez o juiz publicou, vista a parte autora dos documentos pelo prazo de 10 anos. Aí cheguei na justiça e fiz, eu quero levar o processo, agora só devolvo em 2020. 2020, a servidora fez, não, doutora, eu tenho que devolver aqui em 10 dias. Eu fiz, não, o juiz colocou 10 anos, falou, meu Deus do céu. Pois é, 180 meses. Você já viu uma chargezinha que fala do fator 85-90, que a gente só vai falar se passar, senão a gente não vai tocar nesse assunto? Vocês estão sabendo do fatorzinho, né? 85-95. É a ideia de que não vai aplicar fator previdenciário. Não é o fim do fator. Vamos falar rapidamente. Não é o fim do fator. Não é o fim do fator, é assim. Quem somar, no caso de mulher, 85, no caso de homem, 95, vai ter liberado o fator previdenciário. Somar o quê, Nívia? Idade com tempo de contribuição. Então agora eu tô entendendo. Hoje eu passei na rua, aí um senhorzinho fez, minha filha, vem cá. Essa é uma medida provisória que tá aí. No meio da rua, pra você, assim, do nada? Ele fez, essa medida provisória que tá aí, a mulher só vai poder se aposentar com 85 anos e se o homem com 95. Eu disse, não. Isso tem a ver com a questão do fator previdenciário. Tem uma chargezinha que eu vi na internet, que era um menino de fralda. Vocês viram essa charge? Não? Um menino de fralda, com a enxada assim, saindo pela porta. E a mãe, Joãozinho, você vai pra onde? Vou trabalhar pra ver se eu consigo me aposentar com 95. Pois então. Eu tava desesperado, coitado. É isso, é a soma. Mas não significa que você não se aposente com menos. Mas se você não tiver a soma, você incide o fator previdenciário como hoje se incide normalmente, tá? Então, assim, em tese, isso não vai representar diminuição de direito, ao contrário. É uma possibilidade de retirar o fator previdenciário para pessoas que têm muito tempo de contribuição e pouca idade. Que aí vai ser a soma que vai ser considerada, tá? Mas o efeito financeiro é grande para o governo, porque o governo trata de bilhões de brasileiros, mas não é tão grande assim individualmente falando, porque poucas pessoas vão chegar no 95 e nos 85. Bom, então vamos sair dessa questão e vamos falar da proporcional. Então, o segurado que já fazia parte do regime antes da emenda constitucional 20, cumprida a carência exigida, terá direito à aposentadoria com valores proporcionais. Observem que só tem direito à aposentadoria proporcional quem já era afiliado no dia 16 de dezembro. Quando cumulativamente. Então, estão lembrados do artigo que a gente acabou de ler? Só previu o quê? 25 anos mulher, 30 homem, ponto. Aqui ele passa a ter 53 anos ou mais de idade esse homem, 48 anos ou mais de idade essa mulher. Então ele coloca já mais um requisito, idade. Antigamente, requisito etário se limitava à aposentadoria por idade. Não se falava de idade, nenhum outro benefício, só na aposentadoria por idade. A emenda constitucional trouxe o requisito etário para a aposentadoria proporcional. E em segundo lugar,
Contar com tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de 30 anos de homem, 25 anos de mulher e um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 98, faltava para atingir o limite de tempo constante na linha A. A gente fez essa questão da prova passada, calculando exatamente o tempo aqui no Quebrando a Banca de Direito Previdenciário. Quem não se lembra, volta na aula que está gravada lá, que vai ter a continha direitinho que a gente fez. Mas é simples, que é o chamado pedágio. Como o pedágio que a gente paga mesmo na BR-324. É um valor a mais. É um valor a mais. Nesse caso, não é um valor em dinheiro. É um valor a mais em tempo. Em tempo. Antigamente, bastava 25 anos mulher, 30 anos homem. A partir de agora vai dizer, não, não basta. Você, além de ter 25 anos mulher e 30 anos homem, você vai ter que me pagar uma multa, entre aspas. Uma penalidade. Um pedágio. E como é que calcula esse pedágio? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que no dia 16 de dezembro de 98, que é a data que a emenda constitucional fixou, eu tinha 20 anos de tempo de contribuição. Certo? 20 anos de tempo de contribuição. Quanto faltava para eu me aposentar por tempo de contribuição antes da emenda constitucional 20? 5. Eu me aposentava com 25. Quanto é que eu tenho que pagar de pedágio? 40% do que faltava. Nesse caso, que falta 5, quanto é meu pedágio? Eu me aposento proporcionalmente com quantos anos? 25 anos é o requisito mínimo, mas eu tenho que pagar o pedágio, que é de 2 anos. Então, a aposentadoria dessa mulher que tinha 20 anos de tempo de contribuição em 98 só poderá ser deferida proporcionalmente se ela completar 27. Ela não vai ter direito a receber com 25. Ela só teria direito a receber com 25 se no dia 16/12 ela já tinha 25. Porque aqui é o chamado direito adquirido. Se você já tinha adquirido o direito, o que acontece para frente não lhe interfere. Você já tinha os 25, então pronto, não lhe atinge. Mas se você não tinha os 25, você vai calcular quanto tempo faltava e vai somar 40% nesses 25 anos para você conseguir se aposentar. Entenderam? É basicamente isso. Então, um período adicional equivalente a no mínimo 40% do tempo que, em 16 de dezembro, faltava para atingir o tempo constante da linha A, que é 35 anos que homem e 25 anos que mulher. Se eu tivesse 27 anos, era suficiente? Não, eu teria que ter também 48 anos de idade. Estão lembradas? Não basta o tempo, também é necessária a idade. Ou seja, dificultou sobremaneira a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E para piorar ainda mais, vocês já estão achando ruim? Fica pior. Fica pior. Alterou-se também o coeficiente. Como era antes, a aposentadoria por tempo de contribuição começava com 70% e era acrescida de 100% a cada ano. Mulher começava com 25%, homem com 30%, acrescido de 6% até finalizar 100%. A emenda constitucional alterou e, ao invés de 6% a cada ano, considerou 5% a cada ano. E, além disso, não entra o tempo de pedágio. Então, vamos voltar para o meu slide anterior. Qual é meu coeficiente aqui?
70%. 27 é meu tempo de contribuição. Qual é o coeficiente do meu benefício? 70%. Mas eu não tenho 27 anos, não seria 27 anos, 2 anos de tempo de contribuição, não seria mais 10%, 5% por ano? Seria se o pedágio contasse. Como 2 anos é de pedágio, meu coeficiente é só 70%. O tempo de pedágio não soma como coeficiente. Para meu benefício ser 80%, eu teria que ter 29 anos. Por quê? Seria 2 anos de pagamento de pedágio que não conta e mais... Ou 28 anos, eu teria mais 5%. 29 anos, mais 5%. E 30 anos já seria integral. Não seria mais proporcional. Certo? Hoje em dia, quase ninguém mais se aposenta proporcional, porque não está mais valendo a pena. Tá? Quando você calcula uma pessoa que não... A não ser aquelas pessoas que ficaram longos períodos sem contribuir. Aí sim, pode ser que ainda venham a pedir. Né? Pessoa que não contribui desde 98, por exemplo. Pode ser que vale a pena se aposentar proporcionalmente. Mas uma pessoa que vem pagando de 98 para cá, não está mais compensando financeiramente a aposentadoria proporcional. Então, o coeficiente até 98 era de 70% aos 25 anos, mais 6% a cada novo ano completo de atividade. Para o homem, 70% aos 30 anos, mais 6% a cada ano de atividade até 100%. Os dois casos aqui só é a mesma coisa. 6% a cada ano, você trabalhava mais 5, dava 100. Após 98, passou a ser 70%, mais 5% a cada ano, com contagem superior a 12 de 94. Entenderam? Aposentadoria integral. 30 anos mulher, 35 anos homem. Não tem pedágio, não tem idade. Com qualquer idade homem, com qualquer idade mulher se aposenta. Basta ter 30 anos mulher, 35 anos homem. A aposentadoria proporcional só tem direito quem já fazia parte do regime em 98. Quem entrou no regime pós-98 não vai ter direito. 25 anos mulher, mais idade de 48 anos, mais pedágio do tempo que faltava, de 40%. Homem com 30 anos, mais 53 anos de idade e pagamento do pedágio sobre o que faltava de 40%. Coeficiente de 70%, mais 5% ao ano para quem tiver direito a essa aposentadoria proporcional após a emenda constitucional. Em resumo, é isso. E a aposentadoria do professor? A aposentadoria por tempo de contribuição ainda tem a espécie do professor, que a gente vai ver porque eu preciso colocar mais água, 5 minutinhos de intervalo, e no banheiro para a gente estudar os mais sofridos dos sofridos, os professores.